Luz e paz, meus queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E para você que caminha na madrugada, uma boa madrugada. Estamos aqui no nosso vídeo introdutório. E o nosso objetivo, a nossa pretensão, é fazer uma conexão que seja eficiente entre a árvore da vida, os hieróglifos hebraicos e as cartas do tarô. Então a gente está pegando elementos da alta magia e associando todas elas para que vocês possam conhecer esses símbolos. Conhecendo os símbolos vão adentrar no seu inconsciente, vão produzir virtudes e vocês poderão utilizar o poder destes símbolos na cocriação da sua realidade, para manifestar os seus sonhos, os seus objetivos, ok? A árvore da vida, também chamada escada de Jacó, já traz aí uma infinidade de símbolos que nos permitem entender como funciona a ordenação cósmica do universo. Então, como Deus organizou os processos de manifestação dos nossos desejos, das nossas bênçãos, das nossas petições, de tudo aquilo que a gente busca alcançar na vida. Então, nós partimos da premissa de que existe um Deus todo e que ele está nos pensando, ou seja, o universo é mental e esta é uma lei hermética. E esse Deus todo, que se manifestou pela primeira vez como Erreiê, eu sou quem sou, que era uma sarça ardente, um fogo que ardia sem consumir um pé de sarça, uma árvore, ou seja, pura energia, ele criou lugares celestiais, dimensões e nomes para ele mesmo, para que ele se tornasse mais objetivo para nós, homens. E ele teve pensamentos puros, chamados arquianjos e anjos, para controlar essas dimensões, esses lugares celestiais, que correspondem a sefirotes. Entre cada sefirote existe um caminho, e a este caminho, Salomão agrega um hierógrafo hebraico, que é uma letra que contém um sentido, um significado oculto, que é o poder por trás daquela letra, daquele símbolo, daquele hieróglifo, ok? E ele atrelou também uma carta de tarô. E a carta contém uma ilustração que nada mais é do que um símbolo. E conhecendo esse símbolo, ele também passa a fazer parte do nosso inconsciente. Então ele gera virtude. Então agora nós assumimos uma nova e mais ampla personalidade. Estamos imbuídos agora de poder, um poder que nos era oculto, desconhecido, mas que agora é conhecido e utilizável, porque nós possuímos aquele símbolo, possuímos o significado daquele símbolo. Então, conhecer o significado de um símbolo é possuir o poder daquele símbolo, ok? Desta forma, nos dedicaremos a compreender os símbolos da árvore da vida, os símbolos hieróglifos hebraicos e os símbolos das cartas do tarô, dos arcanos maiores e também das cartas dos naipes, a partir dos mitos. Perfeito? Bom, então vamos lá. Eis aí o primeiro hieróglifo hebraico, que é o Aleph.
E o Aleph está diretamente ligado à lei hermética da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. Esse símbolo, trazendo esse poder, aumenta o nosso potencial de cocriação. O Deus todo, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, organiza o universo de forma cósmica. Então o universo ele é cósmico, ele é ordenado, ele é benevolente. Tendo o poder desse símbolo, nós também podemos cocriar o nosso universo particular, chamado de microcosmo, de forma mais potente e eficiente. Então, à medida que vamos assumindo esta condição de seres celestiais, dotados da capacidade, da obrigação de cocriar o nosso microcosmo em harmonia com o macrocosmo de Deus, nós vamos eliminando vicissitudes e vamos substituindo as vicissitudes por virtudes. E sendo co-criadores da ordem cósmica, nós podemos ver Deus face a face. E nós podemos tratar com 7 arcanjos responsáveis por toda a milícia celeste como familiares. Mas não é como aquele seu familiar que mais complica do que ajuda, não. Uma relação muito pouco acertada, não é? É como um espírito familiar, um espírito que te apoia, que te impulsiona, que te direciona, que te potencializa e que te protege. Legal? Essa é a condição de um espírito familiar. Bom, pois bem, se repararem na carta do louco, ele está saindo de uma caverna, a gente vai falar muito sobre isso, mas os braços dele estão em posição Aleph. O que está em cima é como o que está embaixo. E ele sai de uma caverna obscura para a luz de um novo dia que surge diante dele. Perfeito? Então vamos para o próximo hierógrafo. E eis aí o Beit. O Beit que significa Eva. O Beit que está relacionado à carta do mago. E aí o mago que nos traz de novo o Aleph. O que está em cima é como o que está embaixo. E o mago também nos ensina o equilíbrio elemental entre o ar, que é o pensamento abstrato, a terra, que é a realidade material, riqueza e prosperidade, não é? A água, que é amor e relacionamento, e o fogo, que é a imaginação criativa infinita. Entenda, cocriando de forma cósmica, é irrelevante o caminho que você escolha na encruzilhada. Você está em equilíbrio. Qualquer que seja o caminho, você vai cocriar de tal maneira a chegar a Deus. Perfeito? E é exatamente por isso, por essa condição de equilíbrio elemental e por essa capacidade de cocriação, que você está livre de todas as aflições e de todos os temores. Até porque, se lembre, você tem 7 arcanjos que lidam com você agora como um familiar. Perfeito? Vamos ao próximo hieróglifo, que é o Daleth. Bom, o Daleth está ligado à carta da Imperatriz. A carta representa abundância, terreno fértil, né? Uma paisagem absolutamente promissora, estável, mas nunca estagnado. É importante entender essa diferença. Você pode estar estável, mas você não pode estar estagnado. O universo é fluxo constante. Então,
Veja, Jesus disse: na vida você tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa estabilidade é a constância do fluxo que te permite ficar em equilíbrio entre momentos de restrição e momentos de expansão, né? As duas colunas da árvore da vida. E a partir da polaridade, você alcança um estado de temperança, de equilíbrio, tamanho que você, via de regra, está ali no meio do caminho, na coluna do meio, né? De Keter para o Sol, para a Lua e para Malhut. Malhut, que é a terceira dimensão, que é a Terra onde vivemos. E é claro, pessoal, vivendo nesse fluxo constante, estável, em pleno equilíbrio elemental, de forma abundante e próspera, você é senhor da sua saúde e você pode influenciar na saúde do outro, embora isso possa ter as mais demasiadas leituras, inclusive do ponto de vista magístico, o que não torna essa leitura demasiadamente rasa, ok? Mas a gente pode ir além em outro momento, ou você pode ir além quando quiser. Inclusive deve ir além. E chegamos então ao Rê. E o Rê é exatamente esse poder impressionante aí, pessoal. Não pode ser surpreendido por infortúnios, não pode ser atemorizado por desastre, não pode ser vencido pelos inimigos. E só o poder oculto nessa letra já traz à tona uma infinidade de salmos que a gente lê com frequência, quando quer ficar livre de inimigos, quando quer proteção, quando quer receber alguma bênção de Deus, não é isso? Vamos pensar, você está em equilíbrio, você é um co-criador, você está em harmonia com as leis naturais e você tem ajuda divina e celestial. Então, tudo isso está cumprido na sua vida. Para acrescentar ainda mais, o rei está atrelado à carta do imperador, aí, ó, senhor do mundo. Ele carrega o mundo nas suas mãos. E na outra mão ele tem o raio, o fogo de sangue frio, né? O máximo de poder energético. Então, ajuda celestial sem sombra de dúvida, tá bom? Vamos ao próximo hieróglifo, e ele é Gimel. E Gimel está relacionado à carta da sacerdotisa, está relacionada também à coluna do meio, liga Keter ao Sol, está ligada ao autoconhecimento, que é uma premissa de poder, tanto do Templo de Salomão, na abóbada estava escrito Yod-He-Vô-He, e conhece-te a ti mesmo, para sustentar aquele poder que vem de Yod-He-Vô-He. No oráculo de Delfos, na Grécia, o oráculo de Apolo, também estava escrito a mesma coisa, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é um princípio de poder. Você entra no seu campo intuitivo, sutil, fugaz, aquele campo que pertence só a você, o campo do inconsciente, mais superficial ou mais profundo, à sua medida, ok? O importante é que fazendo isso, você não perde o acesso àquela realidade próspera que estava na carta da Imperatriz e que se repete várias vezes nas cartas do tarô. Ela está lá, ó, no alto da escada. Tá vendo? A sacerdotisa desce uma escada, conciliando opostos dentro dela mesma. Então é positivo e negativo, masculino, feminino, dia e noite, bem e mal, coluna da restrição, coluna da expansão, né? Ética paterna, cuidado materno, luz e trevas, Deus e o diabo, e todos os opostos passíveis de serem conciliados. E você os concilia pela lei da polaridade, de forma que você consegue resolver esses paradoxos.
entendeu? E você não perdeu o contato com aquele reino de prosperidade que já te foi dado por Deméter. Então você reina com o céu e você se faz servir pelo inferno. Por quê? Ora, meu amigo, agora você passa a ser um de nós para os celestiais. Não importa o que o caos, as trevas, o mal, os demônios joguem na sua vida. É substrato, é cimento para que você e os celestiais possam edificar virtudes, poderes e estruturas muito sólidas. Entendeu? Qualquer coisa que o mal venha a lhe fazer, ou qualquer coisa que tente lhe fazer mal, te dá um tijolo para que você edifique um castelo. Pronto, você se faz servir pelo inferno. Isso não é uma leitura rasa, embora você possa, no meio magístico, ir além. E aí eu já chamei o próximo hieróglifo, que é o Vav. O Vav que corresponde à sabedoria. A gente precisa compreender isso. O passado é uma linha cristalizada, ok? O presente é um momento que se substitui a cada segundo, cada milésimo de segundo. E se você puder diminuir essa medida, é assim que o tempo passa, porque o presente se torna passado numa velocidade que está quase fora ou está fora da concepção humana ou da percepção humana, beleza? Então, passado cristalizado, o presente está se tornando passado a todo momento, mas o Vav te dá clara consciência dos fatos e dados do passado e o que eles produziram na sua jornada. Então você tem a clara consciência de por que está nesse presente que você vivencia agora. Então, criando esse padrão inteligente, você tem uma nova e mais ampla personalidade para, nos mais diversos feixes de linhas que correspondem ao futuro, você escolher e cocriar no melhor caminho, naquele que atenda mais os seus desejos, os seus sonhos, as suas perspectivas. Perfeito? Poder sensacional. O Vav está ligado à carta do Hierofante. O Hierofante é Quiron. Ele era o mestre dos heróis. Ele ensinava os heróis a trilhar sua jornada em verdade e em justiça. Então, ele já dava uma boa capacidade de um herói escolher o caminho futuro, a partir dos dados passados e do padrão inteligente que eles criaram no presente. Então, escolhiam um bom futuro. Perfeito? Olha aí o símbolo que Kiron está fazendo em direção à luz. É um símbolo de conjuração usada na alta magia. Você pode usar uma vara, um cajado ou esse símbolo aí para fazer conjurações. E eis aí o nosso próximo hieróglifo, que é o Zain, o chamado cajado de Moshe, cajado de Moisés, que é muito similar ao cajado de Hermes. Bom, reza a lenda que Hermes, o Trimagistos, que no Egito era conhecido como Tote, um dos primordiais, dos deuses primordiais egípcios, construiu o seu caduceu, o seu cajado, né? Aquele cajado cujas serpentes vão ondulando e ascendendo. Um símbolo muito bacana, porque a serpente representa a mundanidade, mas ela ascende buscando a luz. E elas olham para o meio, mostrando o equilíbrio no meio do cajado. O cajado controla os elementos. E ele conjura através do seu cajado. Moshe, que é Moisés, também tinha um cajado. E as lendas dizem que Hermes foi professor de Moisés lá no Egito. E a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, o significado oculto.
tem o segredo da ressurreição dos mortos e a chave da imortalidade. Ponto. Então, você pode pensar isso de um ponto de vista magístico muito profundo. Jesus de Nazaré ressuscitava os mortos. E eu estou aqui distância desse poder. Não, mas todo poder começa com a prática e começa pequeno. Assim como a primeira flechada de um arqueiro não é tão precisa quanto a última, ou o chute de um lutador, ou um soco de um boxeador, ou a primeira volta numa pista de corrida de um piloto de Fórmula 1. Então o poder vai crescendo à medida da prática, tá legal? Então se você acha que isso está longe da sua capacidade, é porque você está considerando a morte física dos seres vivos. Mas o que a gente pode dizer sobre ressuscitar esperanças, ressuscitar alegrias, ressuscitar projetos, ressuscitar desejos, ressuscitar sonhos que as atribulações da vida fizeram com que você deixasse morrer ou que você matasse? Isso não dá para mim. É melhor matar esse sonho, é melhor matar esse projeto. E você se esqueceu, até que de sede e de fome o sonho morreu. Aqui está falando que você pode ressuscitá-lo, mas não só ressuscitá-los. Desta vez, quando você os ressuscitar, eles serão imortais. Então não haverá dificuldade nem a tribulação da vida que vai fazer com que você desista desse sonho, porque você vai ter a certeza que você vai manifestá-lo, porque você tem o poder de muitos símbolos que estão aí desde tempos muito antigos e que regeram o nosso mundo, muitas vezes em oculto. E se você quiser pensar do ponto de vista social, do ponto de vista da cidadania, ué, ressuscita a plantinha ali que está morrendo seca, joga água nela. Alimenta ali um cãozinho, um animalzinho faminto que está morrendo, faminto, ressuscita ele. Cuide dele, fique com ele, viva com ele. Tenha excepcionais experiências com ele, de tal forma que ele se torne imortal dentro de você. Então, tem muitas formas, pessoal, da gente poder transformar vicissitudes em virtudes. Basta a gente não ter preguiça. Deus não deu espírito de preguiça para nenhum de nós, nem de desânimo, nem de timidez. Ok? Então, eis aí o poder. Outra coisa a considerar é que ele está relacionado à carta dos enamorados. Então, é um jovem tendo que escolher entre uma rainha que está oferecendo o mundo, entre uma jovem seminua que está oferecendo uma taça, representando amor e relacionamento, e entre uma guerreira que está oferecendo proteção, vitória e astúcia. Então, o Zain faz com que você considere todas as áreas da sua vida sem deixar nenhuma morrer, para que você possa fazer escolhas que carreguem essas possibilidades, essas oportunidades, esses desejos de forma paralela, às vezes de forma congruente, mas você leva com você o que você sonha e o que você deseja, e isso é imortal. Um bom relacionamento, ter prosperidade, ser inteligente e astuto para poder cuidar das coisas que você conquista e conquistar outras diferentes. Legal? Então o Zay te dá todo esse poder aí. Um hieróglifo sensacional. E vamos para o próximo. E o próximo é o chat. E esse hieróglifo, ele te permite achar a pedra filosofal. Dizem os hebreus: adentre no interior da terra e, retificando-se, encontre a pedra oculta, que é a pedra filosofal. E antes de falar de que poder é esse, observe que o hieróglifo
e está ligado à carta do carro. Então, um homem de armadura, parecendo um espartano, numa biga, ele está em combate, ele está com uma roupa de combate, né? A paisagem é árida, a paisagem é belicosa, é inóspita, e ele está segurando dois cavalos, um quer ir numa direção e um quer ir em outra, e ele segura os dois, ele usa a força de forma construtiva para manter a biga no controle, e assim ele vence o combate, o confronto. Então, encontrar a pedra filosofal é isso, poder de estar no controle das situações da vida, da sua vida. Perfeito? Mas olha, é retificando-se, é lapidando-se. E a gente vai se lapidando e descobrindo virtudes, e aquele farelo das vicissitudes a gente vai jogando para fora. Então a gente encontra a pedra filosofal e fica no controle aí, no Aleph, o poder da cocriação. Tá legal, pessoal? O próximo hieróglifo é o Lamet. Parece até uma serpentinha. Então, te dá o poder de controlar os animais mais ferozes e de falar palavras que encantem as serpentes. Então vamos entender isso. O hierógrafo está ligado à carta da justiça. Qual é o animal mais feroz que você pode enfrentar? Aquele que corresponde à sua energia vital, que está dentro de você. Então, não está te pedindo para pular na jaula de um leão e tentar controlar o leão, não. Mas está pedindo para você entrar aí no seu inconsciente e controlar a energia vital, animalesca, desejante, pulsional que existe em você. E você vai ser senhor a partir da vontade, da razão, do pensamento verdadeiro e justo desse poder animalesco, independente de que animal seja. Meu animal é um coelhinho e vive fugindo, não fugirá mais. O meu é o leão e vive atacando, não atacará mais. Você vai usar essa força de forma construtiva, assim como o personagem usa a força para controlar os cavalos de forma construtiva, para que a biga siga o caminho que ele quer que a biga siga. E as palavras que encantam serpentes? Nós já falamos aqui que o significado da serpente é o máximo da mundaneidade. Então, sua energia está na mundaneidade, está ali no campo da avareza, ou seja, só se preocupa com a materialidade ao derredor. Mas você consegue encantar essa energia de forma que ela acenda e olhe para a esperança, quer da estrela, quer da lua, quer do sol. Mas a serpente sai da mundaneidade e começa a subir, a ascender, buscando a luz, a esperança, o celestial, o divino, o virtuoso, o transcendente. Perfeito? Isso é lapidação da alma. O pessoal chama essa serpente de Kundalini. Legal? Vamos ao próximo hieróglifo. E chegamos ao Samek. E o Samek é a joia da coroa da vida boa. Porque é o equilíbrio perfeito. É ser senhor da lei da polaridade. Então o Samek está ligado à carta da temperança, a carta de Íris. E ela corresponde à coluna do meio, entre a lua e o sol. Um equilíbrio perfeito, que é um passo de manifestar qualquer coisa que se deseje. Então é como se você fosse um pêndulo de fato,
que às vezes vai para restrição e às vezes vai para expansão, passando ali pela coluna do meio, pelo equilíbrio, rapidamente. Mas agora, esse pêndulo encontra o seu centro de gravidade no meio, na coluna do meio, na temperança, no Samek. E não é que ele esteja estagnado, porque ele continua em vibração, ele continua em movimento, ele só está estável na sua condição de polaridade, ele conciliou os opostos. Então, ele não é imantado para ir para a esquerda, nem imantado para ir para a direita, ele fica ali vibrando no centro. Legal? E aí você abandona aquelas situações de cai e levanta na vida, né? Revivendo crises e se despedindo brevemente das alegrias que você tem na vida. Bom, este equilíbrio que a temperança traz faz com que você saiba o que há no coração e na alma de homens e mulheres. Mas não é que você submeta a pessoa a um interrogatório terrível, não. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de vibração, é uma questão de energia. Não tem nada a ver também com desprezo ou desrespeito, não. É que a sua condição não permite que outras pessoas que estão em desequilíbrio, guiadas por vicissitudes ou por pensamentos escusos, ultrapassem o seu limite, o limite do seu microcosmo, que agora está temperado, que agora está estável, sem estagnação nenhuma. Ele está num fluxo constante, num fluxo permanente. Então, ou você percebe a energia do outro e já estabelece que daquele limite ele não pode passar, ou o outro nem chega até você porque a sua energia o incomoda, tá? Então essa é a chave da coroa de viver bem. É a temperança, é o Samek. Vamos ao próximo hieróglifo. E o hieróglifo é o Tet. O Tet que está ligado à medicina universal e que está ligado à carta da força. Aí a gente pensa, mas que esquisito, medicina universal ligada à força? Exatamente, pessoal. A maior parte das suas doenças, das suas travas, das suas obstruções de caminho na vida, tem a ver com mágoas, com rancores, com vicissitudes que estão dentro de você. É o seu animal ferido. E você precisa de força para entrar dentro de você mesmo, para se curar, para aplicar em você a medicina universal, né? O perdão, a temperança, o comedimento, a compreensão a partir do VAV, do passado, do presente, do futuro, a empatia para entender por que o outro fez aquilo ou deixou de fazer, ou por que você permitiu que o outro fizesse. Então, a medicina universal, que a partir da força, serve para curar você mesmo. E aí, curado, você consegue fazer intervenções positivas, curativas, transformadoras no mundo. No mundo. Tá legal? Bom, agora o Yod. Yod nos ensina sobre o movimento contínuo e sobre a quadradicidade que há num círculo. O quadrado é o símbolo da estabilidade, o círculo é o símbolo do movimento contínuo. Mas se você furar o quadrado no seu centro e colocar ele no eixo e o girar, a imagem que vai se formar é de um círculo. Então existe quadradicidade no círculo. E um círculo que contém um quadrado dentro representa o movimento contínuo,
É o símbolo mágico, alquímico do movimento contínuo. Então, o iode nos ensina sobre essa quadraticidade, que nada tem a ver com estagnação, mas sim com movimento contínuo, não é isso? É de glória em glória e de fé em fé. E se você acha que esse poder é bobinho, lembra que o nome de Deus começa com Yod, Re, Vav, Re. E de Jesus também, Yod, Re, Skin, Vav, Re. Então, essa estabilidade no movimento é a chave da questão, pessoal. E observem que o Iode está ligado à carta do eremita. É esse personagem aí, ó, com um manto, que está com uma foice na mão, que representa os ciclos e as estações, e uma lamparina na outra, e está tudo escuro, e está tudo deserto, e ele só caminha por causa da luz do conhecimento e da sabedoria do Iode. Tá vendo como isso é importante? Pois bem, vamos ao próximo hieróglifo. E ele é o Cap. E esse aí todo mundo adora, né? Porque o Cap te permite converter não só os metais em ouro, mas todas as coisas, inclusive as imundícies da terra. E olha, é o hierógrafo que corresponde à roda da fortuna, que traz para a gente a mudança de vida. Bom, Jesus transformava água em vinho. Jesus tirava moeda de ouro de peixe para pagar imposto. Mas e nós? Nós estamos nessa condição alquímica, magística? Não. Eu, pelo menos, não. Você pode, mas eu não estou. Então, eu preciso me tornar, de alguma forma, valioso. Então, eu sou temperado, eu me torno uma cesta, um banquete de virtudes, eu me torno cura para mim e para os outros, à minha medida. E aí, dessa forma, eu vibro abundância, prosperidade, riqueza. E tudo o que pertence a mim, relíquia se torna. E a relíquia carrega o poder do portador. Então, se você é valioso, o que você carrega se torna valioso. O que você toca se torna valioso. Meus amigos, uma palheta deve custar, palheta de tocar violão e guitarra, contrabaixo, e o que você quiser tocar, cavaquinho, uma palheta, custa aí R$ 2, R$ 3. R$ 2, R$ 3, não dá para pagar um café numa cafeteria boa, nem um pão de queijo. E você vai no show da banda que você ama. Eu não vou aqui falar nenhuma banda. Da banda que você ama loucamente. Pode ser de metal, pode ser de pop rock, pode ser de rock, pode ser de jazz, pode ser de blues, pode ser pagode, axé, o que você gostar. Pode ser gospel. E aí, no final do show, o cara pega aquela palheta usada, deve estar toda arranhada de corda de guitarra, violão, baixo, guitarra, cavaquinho, o que quer que seja, e joga para a plateia. Meus amigos, as pessoas se estapeiam para pegar aquele negócio. E teoricamente não vale nada, mas é uma relíquia que carrega o valor do portador. Então ela carrega o valor do músico. É assim que você tem que viver a vida. Você é tão valioso que um lápis que está na tua mesa, uma pessoa fala, se eu escrever com esse lápis, eu tenho certeza
certeza que eu vou ter sorte. Se eu ligar nesse telefone, eu tenho certeza que eu fecho o negócio. Se eu encontrar com essa pessoa, eu tenho certeza que eu pego energia positiva e consigo fazer isso. Seja assim, pessoal, portador de virtudes, semeador, né? Um dispersor de virtudes. Encha você de virtudes de tal maneira que tudo aquilo que você tocar, virtuoso se torne também. Perfeito? Vamos ao próximo hierógrafo, que é o men. E o men é a arte que traz a ciência universal. E olha aqui, que o men está fazendo uma ponte lá na coluna da restrição. Embora vocês não estejam vendo a imagem, a carta aí é do enforcado. Ó. E vendo essa carta, a gente já fica cismado, porque o cara está numa condição de sofrimento absoluto. Ó. Mas se você conseguir reparar o detalhe do rosto, ele não está em pranto, nem em berro, a expressão dele é serena. Isso porque ele compreendeu a ciência universal. O universo é cósmico, o universo é ordenado, ele é benevolente. Então ele quer que eu me vá bem. Se eu não me dei bem ainda, é porque não chegou no fim. E por que eu sei isso? Porque eu aprendi sobre as leis naturais, eu aprendi sobre os meus desejos, eu submeti os meus desejos à minha vontade. A minha vontade é boa, porque atende a preceitos morais que eu bem estabeleci e responde aos princípios éticos da sociedade e cumpre as leis da sociedade e as leis naturais e também as leis divinas. Então, eu sou um poço de virtude. Então, eu posso até estar sofrendo neste momento, mas isso é só uma passagem, é só um momento, vai terminar. Então, às vezes, a partir de uma vontade que é boa, ou seja, você teve um desejo, aquele desejo chegou na sua mente a partir da imaginação, você submeteu ele à vontade, ou seja, à sua consciência racional, e você estabeleceu uma vontade que é boa, ou seja, um projeto baseado em verdade e em justiça, benevolente, que atende ao fluxo cósmico. Então você ali é parceiro na ordenação do cosmos. Se você adquirir aquilo, você contribui com Deus. E aí você está sofrendo por algum motivo. Imagine que porque você está no trabalho e as pessoas queriam que você fizesse algo que não está na norma do seu trabalho ou que não está na lei, você falou, isso eu não faço. E agora te perseguem, você sofre. Então você agiu bem e sofre. Isso pode se repetir muitas vezes na vida. Outro exemplo, você estava num relacionamento tóxico, ruim. Ruim para você, ruim para o outro. E você rompe. E você sofre, porque você estava apegado àquela pessoa, acostumado com aquela pessoa. E você sofre. É óbvio que sofre. Mas as brigas terminam, então o seu microcosmo fica organizado, o microcosmo da pessoa fica organizado, e aí vocês começam a participar do fluxo cósmico do macrocosmos de Deus. E então, novamente, você agiu bem e sofre. E é assim mesmo. O enforcado tem essa ciência universal de que no caminho do herói, na jornada do herói, na escada de Jacó, na árvore da vida, você precisa fazer escolhas que te conduzem a sofrimento. Mas aquilo é temporário, é passageiro. Essa é a ciência universal. E os exemplos podiam se estender aqui por várias horas, mas a gente vai ficar só nesses dois. Vamos para o próximo hieróglifo, que é o REM.
E o REM é forçar a natureza a se manifestar sempre que lhe aprouver. E aí a gente pode fazer a analogia com o maior mago que caminhou na terra, Jesus de Nazaré, o Nazareno. Bom, Jesus controlava o ar? Controlava, ele mandou a tempestade parar, a tempestade parou. Ele controlava a água? Também. Ele mandou o mar aquietar e o mar aquietou. Ele controlava o fogo? Controlava. Ele controlava a terra? Controlava. Jesus ia além disso. Jesus alterava a realidade ao seu bel prazer. Então ele botava pé onde não tinha pé, e ele botava córnea, retina, visão onde não tinha visão. Então Jesus ia muito além. Ele alterava a realidade ao bel prazer, por isso que na alta magia é conhecido como Deus do éter. Por isso que aquela estrelinha de 6 pontas, que é o selo de Davi, que corresponde ao éter, apareceu no céu, brilhando quando Jesus nasceu. Foi o que fez com que os magos o encontrassem. E nós? Qual natureza a gente pode forçar a se manifestar quando nos aprouver? Que tal a sua animalidade, que te vai fazer agir com coragem de um leão? Ok? Ou que tal a sua esperteza de um coelho, que vai fazer você fugir de uma situação que lhe causaria muito dano? Que tal a visão de longa distância de uma águia, para que você possa ver ao longe, no horizonte, e ver se é promissor ou não seguir naquela direção? E aí? Você pode forçar a sua natureza, ao seu desejo, à sua energia vital, àquele princípio ativo que Deus te deu como bateria, como inspirador, a se manifestar em momento oportuno. Quer ver um exemplo da vida real? Japoneses praticam artes marciais. E eles nos dizem que podem extravasar a sua energia vital quando golpeiam um adversário ou um obstáculo qualquer, através de uma técnica chamada Kiai, que o Kiai é a extrusão da energia vital. Então o soco não é só o soco, é um soco cheio de energia, tipo um soco cheio de raio, entendeu? Então, até na cultura humana existe essa lógica de você forçar a sua natureza, que é a sua energia vital, a se manifestar em momento oportuno. Tá legal? E olha, que tá ligado à carta do diabo. E é uma caverna que não tem porta. E você tá lá dentro com uma figura metade homem, metade bode. Tem um homem e uma mulher, e os dois estão presos pelo pescoço. As mãos estão livres e eles dançam ao som de uma gaita, junto com o gigantão lá, ó, com o diabo. Eles estão presos por fascinação. Esse diabo não é Satanás, não é um demônio, é o diabo. É aquele pacote de energia vital, de desejos que tem dentro de você, que é a moral. E você precisa, pela força, criar uma porta nessa caverna aí para acessar essa energia vital e ser senhor dela. E aí ter mais poder de cocriação da sua realidade. Não é sensacional? É o rei. Vamos lá ao próximo hieróglifo, que é o P. É um hieróglifo de oráculo. Então você consegue ver um futuro próximo, desde que isso não tenha a ver com decisões celestiais. E você observa que esse hieróglifo está ligado à carta da torre.
que mostra um homem, que a parte de cima é homem, a parte de baixo é peixe, e ele está num mar turbulento, num céu turbulento, com um tridente na mão, mandando raio numa torre que está sendo destruída. Então, o que é a torre? A torre é a persona, é a falsa imagem, é o simulacro, é aquela estrutura de mentiras que você construiu ao seu derredor, mas que não são você, que não é você. Você só está usando aquela estrutura para parecer que é alguém, para ser aceito na sociedade, para ser aceito no meio, ou porque você teme mostrar quem você é. Então é uma torre de falsa estrutura, é uma persona, alguém que você cria para interagir. É porque você tem medo ou porque você tem alguma intenção naquilo. Então, se você avaliar o passado que está cristalizado e você pegar os fatos e dados que te fizeram construir aquelas torres, né? Aquelas personas, aqueles falso eu, você está num presente que pode ser o que você pode não ser o que você quer, mas você vislumbra diversas possibilidades de futuro que te são mais promissoras, porque agora você não está usando um falso eu, uma estrutura falsa, uma persona, um simulacro. É você mesmo, é o seu ego, é a sua personalidade mais ampla, com mais força e com mais precisão, com mais amor próprio. Então, o seu futuro é mais promissor do que o seu passado. Perfeito, pessoal? Então, este Fê aí é exatamente isso. Avalie o passado, olha para o presente e vê o que você não deve levar no seu futuro. Tá legal? Então, vamos ao próximo hierógrafo. Ele é o Tzad, que está ligado à carta da estrela. A estrela, que é uma carta que traz esperança, e o Tzad traz o seguinte poder: dar de momento melhores conselhos e consolações. Então é uma carta que traz esperança, né? Consolar o próximo, dar combustível para a fogueira da alma do próximo, dar esperança. Bom, aí a gente pode pensar que a gente tem que ser formado em psicologia, PhD, ou que a gente tem que ser estudado em alguma outra área, eu não sei qual, mas que a gente tem que ser muito especial para a gente dar um conselho. Não tem, pessoal. Você já pensou que um elogio simples, olha, esse trabalho que você fez foi magnífico. Olha, essa cor de cabelo ficou esplêndida. Olha, parabéns como você agiu àquela situação. Então, são palavras simples e singelas que podem acender a chama da esperança dentro de uma pessoa que está entrando em noite escura da alma. Ela já não está conseguindo acreditar mais em nada. A vontade dela não está conseguindo ser senhora dos seus desejos. E aí o pior vem à tona, vem a aflição, o desamparo, o desespero, a depressão. Às vezes você com uma palavrinha, uma palavra simples. Olha, a gente se conhece há tanto tempo. A sua amizade, o seu coleguismo sempre me ajudou tanto. Eu sou grato, obrigado. É ser gentil, pessoal. No mínimo gentil com as pessoas. Então você dá de momento o melhor conselho e a melhor consolação. Tá legal? Vamos para o próximo hieróglifo. E esse aí, quem não quer? Quem não quer? Todo mundo há de querer. Cope.
triunfar nas adversidades. E olha que vocês não estão vendo, nesse momento pelo menos, se vocês estão assistindo o vídeo aí no decorrer do vídeo normal, onde ele está na árvore da vida, senão vocês estavam querendo decorar ele agora, porque COP é triunfar nas adversidades, está ligado direto com a manifestação da sua bênção aqui na Terra. Isso sem falar que ele está ligado a uma carta, ó, que eu tenho certeza que quase todo mundo conhece esse personagem. É a deusa Hécate, a deusa tríplice, a senhora dos tempos e estações. E Hécate também tem autoridade no Olimpo, tem autoridade na terra e tem autoridade no submundo. É uma divindade antiga que é adorada até os tempos de hoje, ligada a Hécate. Inclusive, o símbolo do tarô, das duas meia-luas e a lua cheia no centro, aí ó, tá na cabeça dela, é um símbolo de Hécate, que está atrelado ao Vav, que está atrelado ao P, porque são hieróglifos de previsão. O Vav, conhecer passado, presente e futuro. O P, vislumbrar um presente que seja próximo e que não tenha a ver com a decisão dos deuses ou dos arcanjos ou de qualquer ser celestial. Perfeito? Bom, além de estar ligado a esses dois hieróglifos que são previsões de tempo, o Vav e o P está ligado também ao Aleph, que é o poder de cocriação, e ao Re, porque é triunfar sobre as adversidades. Então, é um hieróglifo que se liga a outros 4 hieróglifos. Então, todo mundo quer COP, quem não quer? Bom, vamos ao próximo hieróglifo, que é o Resh. E olha o Resh aí, ó. Controlar o amor e o ódio. Está ligado à carta do Sol, a carta de Apolo. Olha o deus Apolo lá, te oferecendo o portal da vitória. Tem até árvore de louro lá para você fazer sua coroa da vitória. Ó. Uma carta sensacional. Ah, mas esse poder de controlar amor e ódio não parece tão legal. Mas é sensacional. É o equilíbrio. Está cá embaixo já na sua manifestação. Por quê? Vamos pensar. 3 são os principais conceitos de amor. Amor, desejo. Então, eu desejo algo, eu posso falar que amo algo. Eu estou desejando. O desejo é atendido pela magia. Lembra que pensamento por si só, a magia não atende. Pensamento por si só não gera poder. É necessário que você ative a sua instância do desejo, que é o inconsciente. Senão sua magia não gera nada. Por isso que às vezes pedir dinheiro, velho, não é... Olha, meu amigo, não é uma magia bacana. É muito melhor você pedir um projeto que precise de X dinheiro para ser concluído. Porque aí o projeto vai aguçar o seu desejo. Mas dinheiro por si só é papel, ninguém quer isso. Você quer o que o dinheiro pode comprar. Então é isso que você pede. Tá legal? Então, desejar é amor. Mas você só deseja o que você não tem. Quando você tem, você não deseja mais. E aí parou de amar? Não. E aí você tem filia. Alegria por ter aquilo. Ainda você está no campo do amor. E aí você desejou, e agora você está alegre porque tem, e agora você se esforça pelo outro. Ah, mas o que eu queria não era uma pessoa, eu queria um bem, e adquiri o bem, estou feliz pelo bem. Ótimo, se esforce para que aquilo
cumpra as leis naturais, as leis do homem, as normatizações éticas e contribua com o fluxo do todo. Então, se foi um carro, seja um motorista respeitador das leis de trânsito. E muito mais que isso, porque o amor tem que superar a lei. Então, tome cuidado com o ciclista, com o motociclista, com o pedestre, com aquele motorista que você está vendo, porque às vezes é nítido que o outro motorista não tem tanta destreza, não tem tanto costume. Então, coloque amor na coisa. Se esforce pelo outro de alguma maneira. E aí, estando dentro do amor o tempo todo, seu amor nunca é contaminado pelo cansaço, pela frustração, pela tristeza, pela energia negativa que o outro está te trazendo, pela inveja, por nada. Então ele não vira ódio. Então você está com um carro. O que você queria era um bem, um carrão. Então você desejou, conquistou o carro e agora você tem alegria porque tem o carro. Então você está dentro do amor. Mas você não se esforça por ninguém. Então, se você não tem ágape, que é o amor de Cristo, você vai se irritar com o motociclista, com o ciclista, com o motorista imaturo, com o sinal amarelo. Você vai se irritar com tudo, você vai contaminar o seu amor. E esse hierógrafo te dá esse poder de controlar amor e ódio. Então você controla o seu amor, ele vem como desejo, e a palavra é eros. Depois você transforma ele em alegria, e a palavra é filia. Depois você produz ágape, para se esforçar de alguma maneira pelo outro. E aquilo nunca é contaminado pelos sentimentos trevosos, de vicissitudes, e nunca vai se tornar ódio. Então você está aí, ó, no campo do sol, do belo, da vitória. Perfeito? Vamos ao próximo hieróglifo. Este aí é o skin. E o skin está atrelado à carta do julgamento. O mago aparece 2 vezes no tarô. Na segunda carta, ele é o primeiro personagem que o louco encontra na jornada do herói. E ele é o último personagem que o louco encontra na jornada do herói. Então está ligado ao julgamento. Então o skin é ser senhor de todas as riquezas e nunca seu servo. E mesmo se você estiver em uma situação de pobreza, miserável você não fica. Porque, filosoficamente, miserável é um homem que está submetido a todo tipo de vicissitude da alma. Então ele é avaro, ele é corrupto, ele é agressivo, ele é ladrão. Então ele está cheio de vicissitudes. Então ele é um homem miserável. A gente não está negando a miséria do mundo, não, a miséria socioeconômica, não. Mas aqui a gente está tratando do campo metafísico, né? Transcendental, beleza? Então, filosoficamente, um homem miserável é um homem cheio de vicissitudes. E riquezas? Meu amigo, essa palavra tem significados diferentes para corações diferentes. Então, significa uma coisa no meu coração e eu tenho certeza que nas 7 bilhões de pessoas do mundo, em cada coração vai significar uma coisa diferente. Não vai ter um significado igual, porque Deus não faz nada igual. Então ninguém é igual de fato. Podem ser parecidos, semelhantes, mas igual não é. Então, você pode considerar que riqueza é muito dinheiro? Pode, mas eu já disse, dinheiro é papel. Para que isso serve? Você está mais interessado no que o dinheiro pode comprar. Então, bens são riquezas? São. Mas e se você estiver cheio de bens e começar uma guerra mundial? Aí você não vai ter paz. Então, paz também é riqueza. E se você ficar doente? Então, saúde também é riqueza. E se você tiver tudo isso, bens, paz e saúde, e viver só para sempre?
Então ter um bom relacionamento, boas amizades também é riqueza. Tá legal? Mas você precisa ser senhor sobre essas coisas e nunca escravo dessas coisas. Perfeito? Skin te dá esse poder. Compreenda que Skin forma o nome do pentagrama de Salomão. Vocês sabiam que a estrela de 5 pontas é chamada de pentagrama de Salomão porque em cada ponta tem uma letra de um nome de um personagem muito conhecido? Então são 5 pontas: Yod, Re, Skin, Vav, Re, que é o nome de Yeshua, Jesus de Nazaré. Yeshua é o nome hebraico dele. E ele já foi preconizado por Salomão. E antes de Salomão, por Moshe. Tá legal, pessoal? Então este é o Skin, ser senhor sobre a riqueza, nunca escravo dela. E você poder até estar na pobreza, mas miserável não. Você é um homem cheio de virtudes, uma mulher cheia de virtudes. E vamos para o último hieróglifo, que liga a lua, que é o reino do fundamento, à terra, se acabou de manifestar a sua bênção, que é o Tau. E o Tau significa controlar os elementos, cessar as tempestades, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Para o mago do naipe de Jesus, tudo isso é o pé da letra. Para mim, eu puxo lá de cada hierógrafo alguma coisinha, entendeu? A natureza é a minha própria, eu controlo os elementos em mim, eu controlo o fogo da minha imaginação, eu controlo o ar do meu pensamento abstrato, eu controlo a água do meu amor e relacionamento, eu controlo a terra da minha riqueza e prosperidade, à medida do possível, não com tanta eficiência como Jesus o fazia. Beleza? Curar os enfermos, como eu posso ajudar, eu ajudo. Ressuscitar os mortos, principalmente meus sonhos que morreram nos acidentes de percurso da vida. Mas de quem eu posso também? Se eu puder ajudar alguém a sonhar, eu ajudo. Importa para mim que hajam muitos e muitos homens felizes ao meu derredor. Assim podemos compartilhar. Tá legal? Então esses são os hieróglifos. E olha que este tal tá ligado aí à carta do mundo. Olha que legal. Tem os símbolos dos 4 elementos, que são os 4 naipes. A espada é o ar, a taça é o amor e relacionamento, a vara mágica é o fogo da imaginação criativa infinita e a moeda do pentagrama é do elemento terra. Essa serpente é a serpente do mundo, ela é Ouróboro. E aí dentro a gente tem um homem, metade mulher. Ou uma mulher, metade homem. E tem varinhas na mão, e eles estão chamando o Aleph de novo. O que está em cima é como que está embaixo. Então agora eles têm 2 varinhas, mais poder, mais autoridade, mais precisão na cocriação. Sensacional, não é? A gente vai viver tudo isso com detalhes. Essa aqui é só a nossa introdução. E para a gente encerrar o vídeo, que ficou bem longo, eu deixei como último hieróglifo o Num, que corresponde à carta da morte. E a gente pode observar lá na árvore da vida, na escada de Jacó, que ele está ligando a coluna do meio, o Sol, que é Tiferet, né? O Belo, a fé, a Vênus, a Netzach, que é o reino dos desejos, da vitória. E a carta da morte já traz uma imagem negativa na mente consciente
da gente, né, do senso comum. Mas a carta da morte nada tem a ver com uma negatividade. Olha que ela está ligando o belo ao desejo. Isso quer dizer que seus desejos estão aí dentro de você para serem considerados, mas que muitas vezes, para que você possa viver a novidade, você tem que passar pela morte do velho, você tem que passar pelo luto. Exemplo, casamento. Você encontrou a pessoa com quem você quer viver o tempo da sua vida enquanto dure o tempo do casamento, né? Porque a gente nunca encontra a pessoa para a vida toda é até agora, onde eu vivi. Então, se você encontrou uma pessoa que viveu esse tempo com você, você encontrou a pessoa da sua vida. Se ela vai ficar até o fim, a gente não sabe, porque a morte física também existe. E as separações acontecem na vida. E é isso mesmo, pessoal. Mas eu encontrei essa pessoa, mas eu vivi uma vida de solteiro. E agora eu preciso viver a dois, como disse Jesus de Nazaré, uma só carne. Então eu preciso me despedir, eu preciso deixar morrer certos comportamentos que diziam respeito à vida de solteiro, para que eu possa viver o luto, porque muita coisa eu fazia e eu gostava, mas agora não convém mais fazer, porque eu vou viver a dois. E eu tenho eros, que é desejo por aquela pessoa, eu tenho filia, que é alegria por estar com aquela pessoa, e eu tenho ágape por aquela pessoa, então eu vou me esforçar por ela e ela por mim. Legal? Então, eu vivencio a morte da minha vida de solteiro. Eu passo pelo luto. Eu sofro, porque muita coisa eu vou ter que largar, eu vou abandonar. Mas olhem na carta da morte que o Estige, que é esse rio aí que representa a passagem pelo luto, separa a morte, que é essa região árida, de uma área totalmente abundante e próspera, onde está nascendo um dia em um lugar abundante e próspero, ok? Então, a criança vai lá diante do gigante, que é a morte, que é Hades, e entrega uma flor, né? Quer dizer, na simplicidade, na infantilidade, na inocência, eu aceito a finitude. Não adianta tentar fazer acordo e se colocar de joelho como os adultos, né? Eu te entrego uma coroa, eu te entrego ouro pela continuidade. Não, vá como uma criança. Aceite a finitude. Então o Hades vai abrir os braços para você, vocês vão passar por aquele período de morte, por aquele período de luto, e o novo vai surgir. E é assim com a manifestação das coisas que você está pedindo para Deus. Se você está pedindo um recurso e você viveu uma vida de escassez, viva o luto, deixe essa vida de escassez morrer, passe pelo luto dessa escassez para que o novo possa vir. Se é um relacionamento, passe pelo luto da vida de solteiro, das coisas de solteiro, deixe aquilo morrer. Então, o relacionamento virá. A gente tem sempre que tomar o primeiro passo, que dá o primeiro passo, que tomar a primeira atitude nos processos de manifestação. Por quê? Por que Deus não toma a primeira atitude? Meu amigo, ele já tomou, porque ele colocou o pacote de desejos dentro de você. Mas aqui na Terra, no reino tridimensional, para que você manifeste isso, a primeira atitude tem que ser sua, porque você tem que ir lá conhecer seus desejos, submetê-los à vontade, a uma vontade que seja boa, verdadeira e justa, e aí sim trilhar a jornada do herói para poder manifestar aquilo que você quer. Tá legal? Então a morte não é nada de negativa. É claro que a morte física nos traz tristeza, né? Sofrimento. A gente tem apego, tem costume, tem amor puro por aquilo que nos cerca, os animaizinhos, as plantas, as pessoas. E quando elas se vão, aquilo deixa um vazio em nós. E a gente não está negando isso não, tá legal? Mas em processos de manifestação, a morte é um momento sensacional,
quanta coisa na sua vida você não quer que morra, né? Você quer vivenciar o luto daquela morte para que o novo se manifeste, pessoal. Pensa aí em quanta coisa você não queria que morresse na sua vida para que você pudesse experimentar uma vida de abundância, de prosperidade, de felicidade, de transparência, de plena realização de desejos. Legal? Então, este aí é o hierógrafo da morte e a gente é o Num. Então, o que significa o poder por trás do hierógrafo? Falar sabiamente sobre qualquer assunto sem que você tenha estudado ou tenha conhecimento prévio. Então, a gente precisa entender esse sabiamente. Sabedoria é poder participar das coisas, imagine, de diálogos, ainda que você não seja expert daquilo. Então, é a inocência da criança. Você participa com sabedoria de todos os assuntos, porque você está no mundo e você se depara com todos os assuntos possíveis de um dia. Imaginem, você sai de casa e isso é um assunto, porque tem a ver com horário, tem a ver com turno, tem a ver com pegar um ônibus. Então você chega no trabalho e trata dos assuntos do trabalho. Então os colegas tratam de assuntos pessoais com você. E você tem outros assuntos na hora de sair. Você tem que ir no supermercado, tem que pegar filhos, tem que se encontrar com alguém. Então você tem os assuntos da casa para resolver. Então uma série de assuntos que você tem que tratar. E você, se não tem conhecimento prévio daquilo, pode ainda assim tratar daquilo sabiamente, desde que vá com a inocência de uma criança. Questione, interpele, se informe. Isso é, não fique no campo do que eu acho, simplesmente porque eu acho é a verdade e tem que ser aceita pelos outros ou pelas situações da vida. Não tem. Legal? Então é na humildade e na inocência. Você sabiamente vai se inteirando de tudo ali. E a partir do momento em que vai se inteirando, vai se tornando de fato conhecedor. Legal? Então, este é o poder do Num, o poder da participação. E é claro, se você mora num lugar e gostaria de morar num lugar muito melhor, você tem que sabiamente se inteirar sobre aquelas coisas ali. Se você dirigir um Fusquinha e agora quer dirigir uma BMW, você precisa se inteirar sobre como fazer aquilo. Se você estava dirigindo uma Lambretinha, pilotando, e agora vai pilotar uma super esportiva, você tem que sabiamente se inteirar sobre como pilotar uma máquina daquela. E assim vai no relacionamento, e assim vai na questão do trabalho, e assim vai se você é atleta e pratica esporte. Sobretudo, sabiamente, você vai se inteirando. Este poder o Num te dá. Então, use esse poder para se inteirar sobre as grandes coisas da vida que seu coração, que sua alma almejam, desejam e que vão se manifestar, porque você está aqui se esforçando para isso. Tá legal? Bom, ficamos por aqui. Se você gostou, curta, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Luz e paz para todos. Eu tenho um gatinho que é pretinho, ele é